Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa ou tapete, como preferirem. É mais uma peça muito linda e fácil de fazer, assim como eu gosto de trazer as peças para o canal. Peças que até mesmo você que é iniciante vai sim conseguir fazer. Essa é mais uma dessas peças. Espero que gostem o quanto eu gostei. Ela é bem simples, ela é bem fácil. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, gosta de crochê, de peças fáceis, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei essa peça com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Na largura, ele ficou com 43 centímetros. E no comprimento, de bico a bico, ficou com 1,01 m. E o nosso bico, só o bico, tem 17 centímetros. Eu fiz assim para ficar um pouco diferente. Quero deixar aqui como eu fiz para vocês e a dica para vocês fazerem da mesma forma. Eu fiz da seguinte forma, nós vamos iniciar nesta parte, então nós vamos fazer a corrente aqui e vamos iniciar o nosso trabalho. Quando vocês estiverem mais ou menos no meio do caminho de mesa, vocês vão lá e já fazem a ponta em um dos lados, porque assim vocês vão saber qual o comprimento que vocês vão fazer para a mesa que vocês forem fazer, ou para o tamanho do tapete que vocês forem fazer. Então, quando vocês fizerem um pedaço, vocês já vão e façam um bico, que aí na hora de medir na mesa, vocês vão saber o quanto vocês vão precisar fazer a mais e acrescentar o bico. Esse bico ficou com 17 centímetros. Então, vocês vão colocar o tamanho que vocês têm já pronto e vão acrescentar ali os 17 centímetros, por exemplo, se o ponto de vocês for da mesma forma que o meu. Aí vai de cada ponto. Aí vocês vão, daquela parte, vamos supor, vocês fizeram até este triângulo. Aí vocês vão colocar na superfície onde vocês querem e vão acrescentar mais 17 centímetros. Aí vocês vão saber se está no tamanho desejado, no tamanho que vocês querem. Fica a dica, porque se vocês esperarem fazer todo o caminho de mesa e for fazer o bico, pode até fazer, caso vocês queiram que fique caindo na mesa. Eu não quis, eu quis que ficasse justinho em cima da mesa, até mesmo para mostrar para vocês. Mas fica a dica, vocês façam um pedaço do caminho de mesa, quando vocês fizerem um tanto, vocês voltam e iniciam o bico, que aí vocês vão saber o comprimento exato. Quando chegar dali aonde vocês estiverem, vocês vão medir mais 17 centímetros ou o comprimento que ficar o bico de vocês, que vocês fizeram ali. Aí vocês vão saber o tamanho, o comprimento que vai ficar o caminho de mesa. Espero que eu tenha sido clara, espero que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês, espero que vocês tenham conseguido entender. Eu vou mostrar o caminho de mesa nessa ponta para vocês verem direitinho. Ele ficou pesando 326 gramas. Para vocês que gostam de saber o peso, o quanto vão gastar de barbante. Ele ficou com 326 gramas. Então, assim ficou o nosso trabalho de hoje. É um trabalho bem fácil, porém muito lindo. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Então, eu vou pegar o meu barbante, passar aqui por cima deste dedo, segurar aqui nesta ponta com os 2 dedos. Aí, vamos pegar a nossa agulha, passar aqui por baixo do barbante, dar uma laçada,
Feito isso, vou puxar aqui o meu barbante, ficando assim com uma argola. Vou laçar o barbante, passar por dentro dessa argola e fizemos aqui o nosso nó mágico. Vou repetir novamente. Vou pegar o meu barbante, passar aqui por cima deste dedo, segurar com estes 2 dedos. Então, ficamos desta forma. Feito isso, vou pegar a agulha agora, colocar aqui por baixo do barbante. Vou dar uma virada aqui na nossa agulha. Laçar o barbante. Puxar aqui para fora, vamos se dizer assim. Então, ficamos aqui com uma argolinha, um nozinho prendendo aqui entre os dedos, o nosso barbante. Vou laçar aqui novamente, trazer aqui por dentro desta argolinha. Vou soltar aqui o barbante onde eu estava segurando e prender. Quem estava com dúvida, espero que consiga fazer. Se mesmo assim você não conseguiu fazer, me fala que no próximo vídeo eu vou novamente explicar detalhadamente, para vocês entenderem. Então, ficamos aqui com uma argola. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa corrente. Vamos laçando o barbante e passando por dentro da argola. Então, eu fiz aqui 2 correntes. Este nozinho eu não conto, o primeiro nó eu não conto. Então, eu fiz uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer num total de 75 correntes. Então, eu vou adiantar as 75 correntes e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Terminei aqui as 75 correntes. Vou marcar aqui a última corrente que fizemos e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Feito isto, vou voltar aqui naquela corrente onde nós marcamos e aqui eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim com 2 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Aqui neste início, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, eu já fiz 2, vou fazer o terceiro, o quarto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas e, por fim, as últimas 2. Então, nós vamos fazer aqui neste início 7 pontos altos. Eu já fiz 5, vou fazer o 6º e o 7º ponto alto. Então, nós teremos em uma ponta e na outra 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede dos quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vamos fazer mais um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até quase o final destas correntes. Por que até quase o final? Porque quando faltar 7 pontos altos lá na outra ponta, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa carreira e quando chegar lá na hora de fazer os pontos altos, eu volto para nós encerrarmos esta carreira com os pontos altos. Então, encerrei aqui a minha carreira de ponto rede. Como eu falei, ia voltar aqui nesse finalzinho para nós fazermos os últimos 7 pontos altos. Então, já fizemos 1, vou fazer 2, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ponto alto, o sexto e o 7º ponto alto. Então, nós teremos 7 pontos altos em uma ponta e na outra, deste início até o final do nosso trabalho.
Então, assim ficou essa nossa primeira carreira. Eu fiz 7 pontos altos em uma ponta, 7 pontos altos na outra, e aqui neste meio eu fiz a minha carreira de ponto rede. Aqui no total nós ficamos com 21 quadrados. Então, nessa largura que eu estou fazendo, eu vou ficar com 21 quadrados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quadrados. Então, eu fiz aqui a minha primeira carreira. A minha segunda carreira será igual a esta primeira. Então, onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos. E onde são esses quadradinhos, que é o nosso ponto rede, eu vou copiar o ponto rede. Então, teremos aqui 2 carreiras da mesma forma. Eu já fiz uma, vou fazer a segunda. E já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes. 1, 2. Por que eu vou fazer 2? Porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Eu vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui esses 7 pontos altos. Como eu falei, até o final do nosso trabalho, nós vamos fazer estes 7 pontos altos em uma ponta e na outra. Então, aqui eu só vou somente copiar os pontos altos. Como eu falei, esta carreira é igual à primeira carreira. Essa nossa segunda carreira será da mesma forma que a primeira. Então, eu copiei aqui os pontos altos. Vou copiar também os quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, 1, 2, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. Então, eu só vou copiar esta carreira da mesma forma que eu fiz a primeira carreira. Eu vou adiantar e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Então, estou encerrando aqui a minha segunda carreira. O nosso último ponto alto, nós vamos fazer aqui na corrente que nós fizemos para subir. Então, aqui nós vamos fazer o nosso último ponto alto, o 7º ponto alto, ficando assim, desta forma. Encerrei aqui a minha segunda carreira. Como eu falei, apenas ia copiar o mesmo que fizemos na primeira carreira. Feito isto, agora vamos continuar o nosso trabalho. Aqui nós temos 21 quadrados. Nesta carreira, na próxima carreira que nós vamos fazer, nós vamos fechar o quadrado do meio. Então, vamos deixar 10 quadrados abertos para um lado, 10 quadrados abertos para o outro, e o quadrado do meio nós vamos fechar com pontos altos. Então, vou subir aqui com as 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os 7 pontos altos. Na verdade, são 6, porque o 7º ponto alto é a nossa corrente. Então, eu vou só copiar estes pontos altos nesta ponta. Copiei os 7 pontos altos. Agora, vamos copiar 10 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior e copiar o ponto alto. Copiamos aqui um quadrado. Vamos copiar o segundo quadrado, 2 correntes, pular as 2 correntes no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, eu vou copiar assim 10 quadrados. Então, eu copiei aqui 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Eu vou fechar aqui este quadrado do meio. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. E vou copiar aqui o nosso ponto alto. Então, eu fechei o quadrado do meio. Agora, automaticamente, vão restar aqui 10 quadrados, eu vou copiar e copiar os últimos pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu copiei aqui os pontos altos, os 7 pontos altos, e copiei 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Fechei o 11º quadrado, que esse aqui é o nosso quadrado central, quadrado do meio. Automaticamente, sobrou 10 quadrados, eu copiei e copiei os 7 pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Nossa próxima carreira, nós vamos fechar um quadrado anterior aos pontos altos, abrir um quadrado em cima dos pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos. Então, eu subi aqui com as 2 correntes e copiei os 6 pontos altos. Ficamos um total de 7 pontos altos. Agora, na carreira anterior, nós copiamos 10 quadrados. Nesta carreira, nós vamos copiar apenas 9. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes,
no ponto alto, fazer o nosso ponto alto. Copiamos um quadrado. Vamos copiar o segundo quadrado. Vamos fazer 9 quadrados. Então, já fiz 2, vou completar os 9 e vou voltar para continuarmos a nossa aula de hoje. Então, já copiei aqui os 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vamos fechar este quadrado anterior aos pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui dois pontos altos, porque são duas correntes. E vou copiar o meu primeiro ponto alto aqui do grupo de pontos altos. Então, fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Vou fazer duas correntes, pular os dois pontos altos e copiar aqui o terceiro ponto alto, na verdade, o quarto ponto alto. Feito isto, vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, aqui também eu vou colocar dois pontos altos, porque são duas correntes, e vou copiar o meu ponto alto. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. E, automaticamente, restou 9 quadrados. Eu vou copiá-los e copiar os pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos. Nesta carreira aqui, eu deixei 9 quadrados abertos, que na carreira anterior eram 10. Aqui, nós copiamos apenas 9 quadrados. Fechei o quadrado anterior aos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Automaticamente, aqui ficou 9 quadrados, eu copiei e copiei os pontos altos. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. Então, aqui, como é só repetição, eu já adiantei, para não ficar muito cansativo. Então, eu copiei aqui os pontos altos. Na carreira anterior, nós havíamos copiado 9 quadrados. Agora, nós vamos copiar apenas 8. A cada carreira, nós vamos diminuindo aqui de copiar o quadrado e fechando o quadrado próximo aos pontos altos. Então, nós copiamos aqui 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos aqui próximo aos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado anterior aos pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, porque são duas correntes. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, fechamos um quadrado anterior aos pontos altos. Vou fazer duas correntes, pular os 2 pontos altos, vou copiar aqui o terceiro ponto alto. Chegamos no quadrado do meio, agora vamos fechar este quadrado também. Então, vou fazer aqui os 2 pontos altos. E copiar este primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, fechamos este quadrado. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer duas correntes, pular os 2 pontos altos, aqui no terceiro ponto alto, vou copiar o nosso ponto alto. E vou fechar um quadrado após os pontos altos já existentes. Então, eu vou fechar este quadrado. São duas correntes, vou colocar 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Automaticamente, deste lado vai sobrar 8 quadrados, nós vamos copiar e copiar os pontos altos. Encerramos aqui mais esta carreira. Então, copiamos os pontos altos nesta ponta. Na carreira anterior, copiamos 9 quadrados. Nesta carreira, vamos copiar 8 quadrados. E vou fechar o quadrado anterior aos pontos altos. Em cima dos pontos altos, vou abrir quadrado. Onde for quadrado, vou colocar pontos altos. Onde são pontos altos, vou abrir quadrados. Onde são pontos altos, vou abrir um quadrado. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. Automaticamente, deste lado vai sobrar 8 quadrados, que nós vamos copiar esses quadradinhos e os pontos altos. Observem que aqui nós vamos abrir um triângulo. Então, eu vou fazendo desta forma, copiando sempre um quadrado a menos deste lado e fechando este quadrado anterior aos pontos altos. Onde é o quadrado, nós vamos colocar pontos altos. Onde são pontos altos, vamos colocar o quadrado e vou fechar o último quadrado, o quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Isso, nós vamos abrindo o nosso triângulo. Eu vou repetir assim algumas carreiras até que aqui nesta ponta e nesta ponta sobre apenas 3 quadrados. Então, como é só repetição, eu vou adiantar esta parte e já trago para vocês verem. Tenho certeza que vocês vão sim conseguir entender. Como prometido, eu já adiantei aqui o meu triângulo, até aqui eu fui abrindo o nosso triângulo. Daqui para frente eu vou fechar.
eu fui fechando sempre um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. A cada carreira, eu fui fechando os quadrados de fora, do lado de fora. Até que aqui, como eu falei, ia sobrar 3 quadrados abertos. Então, de um lado e do outro, ficaram 3 quadrados abertos. Até aqui, nós abrimos o nosso triângulo. Agora, nós vamos fechar. Nós fomos fechando um quadrado antes dos pontos altos. Agora, nós vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu vou abrir aqui em cima desses pontos altos um quadrado e vou fechar este quadrado com pontos altos. Nesta ponta, eu vou fechar este quadrado com pontos altos e abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Vamos fechar agora o nosso triângulo. Então, agora, a partir dessa carreira, nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, eu copiei aqui os pontos altos, copiei os 3 quadrados que na carreira anterior, nós havíamos deixado ele aberto, eu apenas copiei. Cheguei aqui em cima dos pontos altos. Como eu falei, agora nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer aqui as 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o nosso último ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Vou fechar um quadrado após os pontos altos. Então, eu vou fechar este quadrado, são 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Vou copiar aqui o nosso ponto alto. E aqui neste meio, nós vamos continuar da mesma forma. Onde são pontos altos, eu vou abrir um quadrado, e onde é o quadrado, eu vou colocar os pontos altos. Onde são pontos altos, vou abrir um quadrado, e onde é o quadrado, vou fazer pontos altos. Vou fazer assim até chegar aqui neste quadrado. Eu vou fechar este quadrado e vou abrir um quadrado aqui em cima dos últimos pontos altos. Cheguei aqui na outra ponta. Então, este é o último grupo de pontos altos. Eu vou fechar o quadrado anterior a este grupo de pontos altos. Então, eu vou fechar este quadrado, são 2 correntes. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o nosso primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, eu fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir o quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Vou copiar os 3 quadrados e os pontos altos. Então, encerramos aqui mais uma carreira. Nesta feita, nós estamos fechando o triângulo. Nós começamos aqui a fechar o nosso triângulo. Então, eu copiei os pontos altos nesta ponta, copiei os 3 quadrados, abri um quadrado em cima do primeiro grupo de pontos altos. Aqui neste meio, nós fizemos da mesma forma. Onde são quadrados, eu vou colocar. Onde é quadrado, eu vou colocar os pontos altos, e onde é pontos altos, vou colocar o quadrado. Fiz assim até esta outra ponta. Nesta ponta, eu fechei o quadrado anterior aos pontos altos e abri um quadrado em cima dos pontos altos. Copiei os 3 quadrados e os pontos altos. Então, nesta feita, nós estamos fechando o nosso triângulo. Agora, eu vou copiar os pontos altos, copiar estes quadrados já existentes, abrir um quadrado aqui em cima desses pontos altos, fechar este quadrado. Aqui neste meio, da mesma forma. Onde são pontos altos, vamos abrir o quadrado, e onde é quadrado, vamos colocar pontos altos. Chegando aqui na outra ponta, eu vou fechar este quadrado com pontos altos e abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Copiar aqui os 3 quadrados e os pontos altos na outra ponta. Então, eu copiei aqui os pontos altos e os quadrados já existentes da carreira anterior. Vou abrir um quadrado aqui em cima desse primeiro grupo de pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto, o último ponto alto deste grupo. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, eu abri mais um quadrado aqui. Aqui neste meio, eu vou fazer da mesma forma. Onde são pontos altos, abrir quadrado, onde é quadrado, colocar pontos altos. E até chegar aqui nesta ponta. Nesta ponta, novamente, vamos fechar este quadrado e abrir este. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados já existentes na carreira anterior, abri um quadrado em cima dos primeiros pontos altos, fechei o próximo quadrado. Aqui neste meio, fiz da mesma forma. Abri quadrados onde eram pontos altos e onde era quadrado, coloquei os pontos altos. Deste lado, fechei o quadrado anterior aos pontos altos e abri um quadrado em cima dos pontos altos. Observem que aqui nós estamos fechando o nosso triângulo.
Como é só repetição, eu vou fazendo assim, carreira a carreira, abrindo o último quadrado, abrindo um quadrado em cima dos últimos pontos altos em uma ponta e na outra, e fechando o quadrado do meio. Vou fazer assim até fechar o nosso triângulo. Como é só repetição, eu vou fazer esta parte, vou dar mais uma adiantada no nosso caminho de mesa e já trago para vocês verem direitinho como vai ficar. Tenho certeza que vocês vão sim conseguir fazer, é bem fácil. Eu vou adiantar, já trago para mostrar para vocês. Então, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa, barra tapete, e vamos para nós fazermos o nosso acabamento. Então, aqui eu abri o meu triângulo, até que aqui deste lado e deste sobre 3 quadrados, e depois eu fechei o nosso triângulo. Para abrir o triângulo, eu fechei os quadrados na parte de fora. E para fechar o triângulo, eu fechei o quadrado de dentro. Assim, eu fui fechando até ficar apenas com um quadrado do meio, que foi da mesma forma que nós iniciamos, fechados. Feito isso, eu já emendei outro triângulo da mesma forma. Para abrir, fechamos os quadrados de fora e para fechar o nosso triângulo, fechamos os quadrados de dentro. O meu caminho de mesa barra tapete ficou com 3 triângulos, mas vocês vão fazer no comprimento que para vocês for o suficiente. Para a minha mesa, este comprimento é o suficiente, então 3 triângulos foi o suficiente. Já trouxe aqui para vocês com as 2 carreiras de ponto rede. Nós iniciamos com 2 carreiras de ponto rede. Então, aqui nesta ponta, nós vamos encerrar com 2 carreiras de ponto rede. Agora, eu vou fazer aqui um acabamento. Eu vou fazer o acabamento que eu já fiz aqui nesta ponta. Nós vamos fazer este detalhe aqui, nós vamos fazer este bico. Então, lá na outra ponta, eu vou fazer este bico, repetir este bico. Então, aqui nesta ponta, eu vou fazer um bico de acabamento. Encerrei aqui o meu último ponto alto. Vou fazer aqui uma corrente e virar o meu trabalho. Feito isso, agora eu vou caminhar aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos. Então, vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos. Em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, até chegarmos no nosso 7º ponto alto. Então, vou fazendo aqui estes pontos baixíssimos sobre os pontos altos. Chegamos aqui no último ponto alto, no nosso 7º ponto alto. Vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. Então, ficou desta forma. Aqui, eu vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou preencher aqui 2 quadrados, para ficarmos também aqui com 7 pontos altos. Então, vou preencher este quadrado, então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. E vou copiar o nosso ponto alto já existente. Fechei um quadrado. Vou fechar o 2º quadrado, para nós ficarmos aqui nesta ponta também com 7 pontos altos. Então, estou fechando aqui o 2º quadrado. Fechando os 2 quadrados, nós teremos aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou copiar os quadrados até que nesta ponta sobre novamente 2 quadrados aqui nesta ponta, antes dos 7 pontos altos. Então, eu vou somente copiar os quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar aqui o nosso ponto alto. Então, eu vou copiar os quadrados até que na outra ponta sobre 2 quadrados. Então, eu copiei aqui os meus quadrados, a minha carreira de ponto rede. Sobrou aqui 2 quadrados, vou fechar estes 2 quadrados. Então, vou fazer 2 pontos altos para cada quadrado. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, fechei um quadrado, vou fechar o 2º quadrado, ficando assim com 7 pontos altos. Vou copiar este primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, eu fechei 2 quadrados, aqui ficamos com 7 pontos altos. Não vou fazer nada em cima destes pontos altos, vou pular estes pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isto, vou virar o meu trabalho e vou copiar estes 7 pontos altos. Na verdade, são 6, porque a nossa corrente é o nosso 7º ponto alto. Então, vou somente copiar os pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6,
7 pontos altos. Copiamos os nossos 7 pontos altos. Agora, eu vou copiar os quadrados da carreira anterior e copiar estes pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Encerrei aqui a minha segunda carreira. Então, daqui para frente, nós vamos fazendo sempre de 2 em 2 carreiras. Então, eu copiei os pontos altos e copiei o ponto rede. Deste lado, novamente, copiei os pontos altos. Nós vamos fazer assim até que lá na ponta, nós vamos fechar apenas este quadrado. Então, agora, nós vamos voltar aqui com pontos baixíssimos e vamos fechar estes 2 quadrados. Vamos copiar os quadrados do meio e vamos fechar os 2 quadrados aqui desta ponta. Não vamos fazer não vamos fazer nada em cima destes pontos altos. Então, vou fazer aqui uma corrente, virar o meu trabalho e voltar aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos. Então, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo até chegar nos nossos quadrados. Somente um ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto. Chegamos aqui no último ponto alto, no 7º ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou fechar estes 2 quadrados. Então, vou fechar o primeiro quadrado, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos da mesma forma e copiar aqui o nosso ponto alto. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Então, coloquei aqui os 2 pontos altos e vou copiar este ponto alto. Fechamos os 2 quadrados. Aqui ficamos com 7 pontos altos. Vamos copiar os nossos quadrados até que nesta ponta fechemos estes 2 quadrados. Então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou essa nossa carreira. Voltei aqui com pontos baixíssimos em cima dos pontos altos, subi aqui com 3 correntes, fechei estes 2 quadrados. Copiei os quadrados do meio e aqui nesta ponta, fechei os 2 últimos quadrados e não fiz nada em cima destes últimos pontos altos. Agora, nós vamos repetir mais uma carreira dessa mesma forma, como são de 2 em 2 carreiras. Aqui nós fizemos uma, vou fazer a segunda. Vou subir com 3 correntes, copiar os pontos altos, copiar os quadrados e deste lado copiar estes pontos altos. Então, copiei aqui a minha segunda carreira. Já diminuí aqui, já subiu mais um degrau. Eu vou fazer assim, sempre fechando, pulando pulando os primeiros pontos altos de um lado e do outro e fechando os 2 quadrados aqui deste início. Então, agora eu vou voltar aqui com pontos baixíssimos, fechar este quadrado e este. Copiar os pontos altos, copiar os quadrados e vou fechar estes 2 últimos pontos altos. Não vou fazer nada aqui em cima desses pontos altos. Vou subir com 3 correntes, copiar os pontos altos, copiar os quadrados. Então, são de 2 em 2 carreiras, até que lá na nossa ponta, nós vamos fechar apenas um quadrado, vamos ficar com um bico lá na ponta. Então, começou a repetição, eu vou adiantar esta etapa e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui o meu bico deste lado. Então, fui a cada carreira, eliminando os pontos altos das pontas, eliminando os pontos altos já existentes e fechando os 2 quadrados do meio. Assim, fomos fazendo degrau a degrau. Chegamos aqui no último quadrado aberto. Então, eu voltei aqui com pontos baixíssimos, 5 pontos altos. No 6º e no 7º, eu fiz o ponto alto. Aqui, neste último quadrado, eu fiz os 2 pontos altos, deste lado da mesma forma. Copiei os 2 pontos altos e deixei estes últimos sem fazer. Esses 5 últimos eu não fiz, deixei sem fazer, do mesmo jeito que eu fiz deste lado. Porém, aqui eu voltei e aqui eu deixei sem fazer. Copiei mais uma carreira de pontos altos. Então, eu encerrei este lado, este bico já está pronto. O mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz do outro lado. Então, vou voltar aqui para vocês, vou virar aqui em tempo real para vocês verem. O mesmo que eu fiz lá daquele lado, eu fiz deste lado. Encerrei aqui também com os 6 pontos altos, 2, 4, 6.
Copiei os 2 últimos pontos altos e os 2 primeiros pontos altos do outro lado. Encerramos aqui. Porém, aqui, como é o nosso início, aqui nós iniciamos, foi a nossa corrente inicial. Eu amarrei o meu barbante, eu até deixei aqui proposital, não escondi por entre os pontos para vocês verem. Eu amarrei o meu barbante aqui neste último ponto alto, no 7º ponto alto dos 7 pontos altos. Eu amarrei o meu barbante aqui, subi com 3 correntes e fiz o mesmo que eu fiz do outro lado. Fechei os 2 quadrados, copiei os quadrados do meio, fechei os 2 quadrados deste lado. São 2 carreiras iguais, repeti mais uma carreira. Chegando deste lado, eu fiz aqui uma corrente e voltei com pontos baixíssimos. Então, já eliminei esses 7 pontos altos. Fechei os 2 quadrados aqui, dentro dos pontos altos, anterior aos pontos altos, aqui no meio. Fechei os 2 primeiros quadrados deste lado e os 2 quadrados deste outro lado. Copiei os quadrados do meio. Repeti a nossa segunda carreira. Fiz assim até que aqui encerrou da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Então, nós fizemos os 2 lados iguais. Eu fiquei aqui com 6 degraus, sem contar com este primeiro. Contando, ficamos com 7. Então, vamos contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o nosso bico aqui. Então, nessa largura que eu fiz, eu fiquei com 7 degraus. Então, de um lado e do outro, ficou desta forma. Vou virar novamente para o outro lado. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira em algumas partes do nosso caminho de mesa barra tapete. Por quê? Aqui onde nós voltamos com pontos baixíssimos, nós não vamos fazer. Aqui já tem uma estrutura. Deste lado, observem que está sem estrutura alguma, então fica dobrando. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos em cima destes pontos altos que estão dobrando, para ela ficar com uma estrutura igual deste lado. Então, onde tiver já este acabamento, nós não vamos fazer, nós só vamos fazer onde não tiver. E aqui em cima, nós vamos fazer pontos baixíssimos, da mesma forma que fizemos deste lado, para não dar diferença. Então, chegamos aqui no nosso último ponto alto. Eu vou fazer aqui uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou voltar aqui com pontos baixíssimos. Então, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, o nosso trabalho já vai ficar todo estruturado. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Para cada ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui em cima dos pontos altos e o nosso último ponto baixíssimo será aqui na nossa corrente. Feito isto, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos neste espaço. Vou para o próximo espaço e vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. 1, 2. Feito isto, eu vou aqui neste ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós só vamos fazer pontos baixos nas laterais. Aqui em cima dos pontos altos, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Então, nosso último ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui na corrente. Então, observe que já está ficando com uma estrutura, já está ficando com estrutura. Vou virar o meu trabalho e aqui nas laterais eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui em cada espaço 2 pontos baixos. Chegamos nos pontos altos. Eu vou aqui no 6º ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou continuar fazendo pontos baixíssimos em cima dos pontos altos. Então, desta forma, nós vamos criando aqui uma estrutura. Vai ficar
vai ficar da mesma forma que estava deste lado, com uma estrutura. Porque se nós deixássemos assim, fica molinho, não tem estrutura alguma. E desta forma, observem que já está ficando com uma estrutura. Então, assim, eu vou fazer por toda a lateral. Lembrando que em cima dos pontos altos são pontos baixíssimos, e aqui nas laterais, nós vamos fazer pontos baixos. Em cima dos pontos altos, pontos baixíssimos, e aqui na lateral, pontos baixos. Quando chegar na lateral do nosso caminho de mesa, aqui nós vamos continuar fazendo pontos baixos. Em cada espaço, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vou fazer assim por toda a lateral do meu caminho de mesa barra tapete. Chegando aqui, vou fazer pontos baixíssimos, pontos baixos, pontos baixíssimos. Vou fazer até chegar aqui nesta ponta. Aqui, eu vou fazer até aqui pontos baixíssimos. Feito isto, observem que aqui deste lado começa a nossa estrutura do outro lado. Aqui eu não vou fazer, então eu vou cortar o meu barbante aqui nesta ponta, e aqui eu não vou precisar fazer, porque aqui é onde está a nossa estrutura. Vou voltar a fazer novamente nossos pontos baixíssimos e os pontos baixos na lateral a partir deste ponto alto. Então, aqui eu vou encaixar, aqui eu vou amarrar o meu barbante e voltar a fazer pontos baixíssimos. Virar o meu trabalho. Dessa feita, nós já vamos escondendo os barbantes aqui por entre os pontos. E aqui na lateral, novamente, 2 pontos baixos em cada espaço. Fizemos, aqui nós estaremos encerrando deste lado. Chegando aqui, é onde tem os pontos baixíssimos. Aqui já tem estrutura, então eu vou finalizar nesta ponta. Vou cortar o meu barbante e esconder. E aqui vou finalizar o meu trabalho. Eu vou fazer todo este processo e já trago com o nosso trabalho finalizado. Encerrei aqui o meu trabalho de hoje. Então, fizemos aqui em cima dos pontos altos os pontos baixíssimos e aqui nas laterais os pontos baixos. Aqui nessa lateral, em cada espaço, 2 pontos baixos. Lembrando que nós só fizemos esse detalhe, só fizemos a nossa última carreira de um lado do nosso caminho de mesa. Deste lado que já tem os pontos baixíssimos, nós não fizemos, aqui já está estruturado. Fazendo isso do outro lado, ficamos com os 2 lados estruturados. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!